Oi galera, bem-vindos ao segundo dia da Jornada do Mil. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a estrutura da redação do Enem. A redação do Enem é composta por 3 partes: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão ou proposta de intervenção. A gente vai tratar de todas essas partes nesse vídeo, nesse dia da Semana de Redação, que é exclusivo para a estrutura, e ainda vai tratar um pouco de um tema que eu trouxe para vocês, que é sobre patriotismo, porque considerando o governo que a gente está agora, do presidente Jair Bolsonaro, e seu interesse com o estímulo ao patriotismo entre os brasileiros, eu trouxe esse tema porque é sempre um possível tema da redação do Enem, para que vocês façam. Então, a gente vai começar comigo lendo o texto inteiro para vocês que eu trouxe, que foi uma redação que eu redigi quando eu estava no cursinho, com um tema similar, que o tema é Estímulo ao patriotismo entre os jovens pela valorização dos símbolos nacionais. Eu vou ler o texto todo, ele vai aparecer aí todo na tela para vocês, provavelmente por aqui, ou na tela toda, mas acredito que é aqui. E aí vocês podem acompanhar junto comigo. O povo assistiu bestializado à proclamação da República. A afirmação do historiador mineiro Aristides Lobo expressa a falta de participação popular nos eventos importantes da história do Brasil, dificultando a consolidação da unidade do povo como cidadãos. Analogamente a esse passado histórico, atualmente, a falta de patriotismo é um fator presente, sobretudo entre os jovens brasileiros. Essa problemática se deve tanto ao desconhecimento dos jovens sobre os símbolos oficiais do país, como à desvalorização da cultura nacional. Com isso, considerando que tal fenômeno fragiliza a identificação do povo com sua pátria, torna-se necessário estimular o patriotismo através da valorização de símbolos nacionais. Convém ressaltar de início que o estudo escasso dos significados contidos nos ícones oficiais da nação faz com que os jovens desconheçam parte da história nacional. Quanto a isso, destaca-se que, segundo pesquisa integrada ao Projeto Brasilidade, 58,4% dos brasileiros não sabem cantar o hino nacional e, logo, dificilmente conhecem o significado presente em sua composição. Tal fato se reflete nos jovens e se deve à falta de estímulo tanto da família quanto da escola à aprendizagem sobre os emblemas do país. Vê-se, pois, que a falta de conhecimento acerca dessas representações faz com que o patriotismo brasileiro seja sazonal e frágil, baseado na comemoração de conquistas esporádicas, como Copas do Mundo, e não necessariamente de amor ao país. Evidencia-se também que a idolatria pela cultura estrangeira faz com que os juvenis desvalorizem a cultura nacional. Nesse sentido, considera-se o movimento literário Pau-Brasil, idealizado por Oswald de Andrade e Tarsila Amaral, que se baseava no pressuposto de exportar a cultura brasileira, crendo no seu potencial artístico. Odiernamente, o ideal inverso é presente na mente dos jovens brasileiros, visto que há uma grande importação da cultura estrangeira, ignorando as produções nacionais. Nota-se, assim, que a desconsideração pela arte brasileira dificulta o estímulo ao patriotismo por meio dos emblemas da pátria, o que resulta em uma juventude aculturada e desacreditada no potencial do seu país. Portanto, para amenizar a problemática supracitada, cabe ao Ministério da Educação, por intermédio da apresentação de um projeto de lei ao Congresso Federal, tornar obrigatória a abordagem dos significados dos símbolos legais da nação no âmbito escolar, tratando sobre suas histórias, origens e significados em aulas da disciplina de História, com a intenção de formar jovens que conhecem a trajetória de sua pátria e o conceito presente em seus ícones. Ademais, cabe ao Ministério da Cidadania, através de suas redes sociais, pela grande concentração de jovens nesse espaço, indicar periodicamente objetos artísticos nacionais de alta qualidade para o consumo pelos indivíduos, visando a estimular o sentimento de orgulho da cultura nacional. Então, agora a gente vai esmiuçar essa redação inteira. Estou aqui com minha colinha para a gente analisar todas as partes dessa redação e observar como é construída a estrutura de uma redação do Enem. Então, vai aparecer aí na tela para vocês uma imagem da introdução com as partes todas marcadas, que são elementos das partes da redação. No caso, a introdução, nós temos 3 elementos que estão marcados no texto. Vocês vão estar vendo aí que tem uma parte marcada em rosa, outra em um roxo meio rosa e outra no amarelo. E a partir dessas marcações, a gente vai identificando quais são os elementos presentes na introdução. A parte rosa, que é o início do parágrafo, se refere a uma contextualização do tema que eu fiz, que é opcional de fazer, mas é muito indicado porque você, no caso foi uma contextualização histórica,
Porque você mostra ao autor que você conhece o tema, você dá uma introdução de fato sobre esse tema, para mostrar ao corretor que eu tenho conhecimento sobre o tema patriotismo e que eu tenho capacidade de, dentro do meu arcabouço, do meu repertório cultural, encontrar alguma informação que remeta a esse tema e possa introduzir esse tema ao leitor de uma forma intelectual, digamos assim. Nesse caso também você pontua um pouco na competência 2, que é a questão de autoridade da argumentativa, porque ela não só pontua no desenvolvimento, né, que é onde você realmente mostra sua autoridade, seus argumentos e tudo que você tem de repertório. Ela também conta na introdução e, de certa forma, também na conclusão, mas é uma coisa que a gente vai tratar depois. Então, essa primeira parte foi uma introdução e uma alusão ao tema que a gente vai tratar no resto do texto. E também, nessa parte grifada em rosa, eu faço essa alusão histórica, mas eu também trago para a realidade atual. Eu falo analogamente esse passado histórico atualmente. Porque não basta você trazer o passado sem remeter agora ao presente, que é o que está sendo tratado. Então tem que se ligar nisso também. Sempre que você trazer um livro, uma música, um filme, o passado, uma citação, traga a realidade em que o texto está tratando. Sabe? No contexto do tema. Traga o contexto do tema, verbalmente falando. Agora, nessa parte sublinhada em roxo, eu apresento 2 problemas na introdução, que é justamente a parte de mostrar ao leitor, mostrar ao corretor que você tem um projeto de texto. Por quê? Esses 2 problemas que eu falo na introdução, eles vão ser tratados no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2. Então, ele vai estar vendo que eu já pensei nesse texto, eu já sei o que eu vou escrever, e eu já coloquei na introdução para poder guiá-lo com o passar do texto e ele poder entender de forma clara e simples. E agora, marcado em amarelo, eu trago uma chamada para uma necessidade de uma resolução, que vai remeter para a última parte do texto que a gente ainda vai tratar, que é que a gente vai ter que resolver essa problemática na conclusão, como a gente vai tratar quando a gente vai falando da conclusão do texto. Mas eu trago na introdução isso, justamente a mesma coisa, para mostrar para o corretor que eu tenho um projeto de texto, para ele ver que eu já pensei nesse texto e eu estou fazendo esse texto todo conectado. Pronto. De introdução é isso. E agora a gente segue para o desenvolvimento do texto. O que é o desenvolvimento da redação do Enem? Onde você vai, de fato, argumentar no seu texto. Falar a sua visão sobre o que está sendo debatido no tema, né? Que no caso é o estímulo ao patriotismo entre os jovens pela valorização dos símbolos nacionais. No caso, sua opinião vai ser sempre negativa. Por quê? A redação do Enem sempre traz um problema. Tá, mas quando ela não traz um problema explicitamente no tema, ela também está tratando de um problema? Tá, por quê? Porque você vai ter que resolver alguma coisa na proposta de intervenção. Se tem uma intervenção, tem um problema. Então você sempre vai estar tratando do tema abordado de forma negativa para poder depois resolver os problemas que você tratou no texto, no desenvolvimento da introdução, na proposta de intervenção, na conclusão. Então você vai, no desenvolvimento, mostrar todo o seu repertório que você tem, todo não. Você seleciona seu repertório em 2 partes, que são 2 problemas. Você seleciona 2 problemas, que foram os problemas que você citou lá na introdução. E aí você vai falar de um deles no primeiro parágrafo e de um deles no segundo parágrafo. E aí você vai argumentar, você vai trazer seus argumentos de autoridade, o seu repertório cultural sobre esse tema, vai separar uma citação de filme, livro, música, série, filósofo, sociólogo, especialista na área, para um e outro diferente, preferencialmente de outra área de conhecimento, para o outro desenvolvimento. E agora a gente vai esmiuçar aqui os desenvolvimentos 1 e 2 que eu trouxe. Eu vou esmiuçar de verdade o 1 e o 2 a gente vai só assim fixar o que a gente aprendeu até agora. Essa parte marcada em azul seria o tópico frasal. Convém ressaltar de início que o estudo escasso de significados contidos nos ícones oficiais da nação faz com que os jovens desconheçam parte da história nacional. Mas o que é o tópico frasal? O tópico frasal, ele tem a mesma ideia de você trazer os 2 problemas lá na introdução. É mostrar ao leitor, ao corretor do seu texto, que você sabe o que você está fazendo, que você fez um projeto de texto, que você pensou esse texto todo. Ele é um resuminho do que você vai tratar, do problema que você vai tratar,
no restante do parágrafo. Então, assim, ele é obrigatório? Ele não é obrigatório, mas é muito bom para você colocar, porque mostra ao corretor justamente isso, que você preparou o seu texto, que você pensou no seu texto antes de você redigir ele de fato. Agora, estando o tópico frasal entendido, que eu recomendo bastante que vocês façam, porque realmente mostra ao corretor que você pensou nesse texto, que ele é um texto bem escrito, que você sempre retoma o que você está falando para um melhor entendimento. Eu recomendo bastante. A gente vai falar um pouco sobre a autoridade do seu texto, que é o que você vai trazer para dar legitimidade ao seu argumento. Porque você, né, a gente sabe que a gente não pode só falar que uma coisa é verdade tirando da nossa cabeça. A gente precisa provar que aquilo é verdade, provar que aquilo é um fato, que aquilo existe. E a gente pode provar de várias formas, da mesma forma que a gente pode fazer um contexto, trazer um contexto no início, na introdução, a gente pode trazer essa legitimidade para o nosso argumento praticamente da mesma forma. Trazendo música, trazendo filme, trecho de filme, alguma história de um filme, série também a mesma ideia, conceitos sociológicos, filosóficos, de especialistas na área, nesse caso poderia ser um antropólogo, por exemplo. Trecho de livro, tem muita coisa mesmo para trazer, para mostrar que na nossa realidade aquilo existe e você está provando isso, e o seu argumento é válido. Você tem que mostrar que o seu argumento é válido. Isso serve, o argumento da autoridade serve para isso. Mostrar que o que você está falando é válido e você não só tirou da sua cabeça para colocar no texto. Nesse caso, eu trato de um dado. Dados também são uma ótima alternativa. É meio chato ficar decorando dado para usar no Enem, mas se você souber algum dado de cabeça, ótimo, porque é super objetivo, é tipo, realmente verdade, alguém estudou para mostrar para as pessoas que aquilo existe, socialmente falando. Nesse caso, eu trouxe que 54% dos brasileiros não sabem cantar o hino nacional todo. Complicado. E fiz uma analogia, né? Falei que 54% dos brasileiros não sabem, boa parte dos jovens, né, também não deve saber. A gente também sempre precisa trazer esse argumento de autoridade à realidade do texto, sempre conectar, nunca deixar solto, nunca deixar o argumento de autoridade lá e não conectar com o tema que está sendo tratado, sempre conectar. Aqui eu falei que tal fato se reflete nos jovens, ou seja, que tal pesquisa a gente pode, por analogia, aplicar aos jovens também, que muitos deles não conhecem o hino nacional. Então, assim, é muito importante que vocês tragam isso e vocês tenham esse repertório de informações justamente para mostrar ao leitor, ao corretor, que seu argumento é válido, que você pode utilizar na redação e que ele tem base para achar na sua redação, né? Que ele tem uma prova, digamos assim, que ele pode ser utilizado. Por fim, dentro desse contexto do desenvolvimento, né, dos parágrafos de desenvolvimento, a gente tem a crítica que você vai fazer. Você vai falar... você vai retomar, né, esse argumento que você trouxe e reforçá-lo. Falar, realmente, essa realidade é muito triste, é muito dura, algo que prejudica muitas pessoas e você vai trazer pontos negativos do que você acabou de trazer, justamente porque você vai ter que resolver isso. Nesse caso, eu falei que, justamente pelas pessoas não se interessarem pela cultura nacional, né, pelos símbolos que representam a pátria, isso faz com que o nosso patriotismo, como brasileiro, seja sazonal, se resumindo a momentos de Copa do Mundo, de festividades. Então, assim, eu trago uma crítica, eu falo, tipo, olha, se isso acontece, isso também acontece, entendeu? Eu, na verdade, trago uma consequência, que é uma das estratégias que você pode trazer para criticar, para aumentar esse teor de crítica. Nessa parte de crítica, você pode ser um pouco mais incisivo. Você pode usar palavras mais duras, assim, com um caráter mesmo de crítica, para mostrar ao corretor que você está criticando de fato. Porque se você só falar mal, assim, mas de uma forma muito amena, ele vai ficar tipo, sim, mas qual é a crítica, sabe? Então você pode ser um pouco mais duro nessa parte, para mostrar que você está criticando de fato. Se você não faz essa crítica, se você só mostra a sua autoridade, seu argumento de autoridade, o seu texto deixa de ser um texto crítico, uma dissertação. O seu texto deixa de ser um texto crítico, né? Uma dissertação. O seu texto deixa de ser crítico, deixa de ser uma dissertação. Se você não coloca essa crítica, né, nos seus desenvolvimentos, o seu texto deixa de ser crítico, deixa de ser uma dissertação
argumentativa, um texto dissertativo argumentativo, e passa a ser um texto expositivo, que você está só expondo informações sobre o tema que está sendo requerido. Então, lembrem sempre de fazer essa crítica, sempre falar mal, entre aspas, do que você está falando, dos efeitos daquilo que você está falando. Se for o tema água, a falta de água, como a água falta, como a água é gasta, sabe? Agora, só para reforçar, a gente vai ver o outro parágrafo de desenvolvimento, identificando quais são os elementos presentes nele, e a gente já passa para a conclusão. Em azul, o tópico frasal, um resuminho do que eu vou tratar no texto, né, nesse desenvolvimento, que no caso, o tema desse desenvolvimento, entre aspas, seria a idolatria pela cultura estrangeira, que faz com que os jovens ignorem, façam descaso da cultura nacional e faz com que eles sejam menos patriotas. Já em laranja, eu trago minha autoridade, que nesse caso é um movimento literário pau-brasil do modernismo brasileiro, que tinha como objetivo trazer a cultura, exportar a cultura brasileira para os outros países. E em rosa seria justamente a minha crítica, falando que os jovens brasileiros muito mais importam a cultura estrangeira do que exportam a cultura brasileira. E logo eles não dão valor à nossa cultura nacional e isso faz deles um pouco mais afastados da pátria, enfraquece o patriotismo deles. Agora a gente vai falar da parte final da nossa redação, que é a conclusão, a também chamada proposta de intervenção. Só para deixar claro que a proposta de intervenção, no caso, é qualquer momento do texto que você mostra uma proposta para resolver o problema que está sendo tratado. Só que, como a introdução é feita para introduzir e o desenvolvimento para você argumentar, é muito, muito, muito indicado que você só intervenha na conclusão. E a intervenção do Enem ela é bem metódica. Só a proposta de intervenção vale 200 pontos, ou seja, se você fizer tudo certinho, você já garante 200 pontos na redação. E ela se baseia, né? E a proposta de intervenção do Enem ela é bem metódica. Ela vale 200 pontos, só ela, ou seja, se você fizer tudo bem direitinho, você já consegue aqueles 200 pontos na redação, que já faz toda a diferença. Então, ela é composta de 5 elementos: o agente, o meio, a ação, a finalidade e o detalhamento. É o seguinte, a proposta de intervenção do Enem, ela é uma ação, e toda ação tem esses 5 elementos que eu acabei de falar, tirando o detalhamento, que é uma especificidade da redação do Enem. Agora eu vou explicar, esmiuçar o que é cada um deles, a gente vai identificá-los no texto que eu trouxe de exemplo, e aí depois eu vou falar um pouco sobre o detalhamento, que ele é a parte mais complicadinha. O agente para a redação do Enem, e em qualquer ação, seria quem faz a ação, quem a realiza. Nesse caso do meu texto, é o Ministério da Educação. É o Ministério da Educação que vai fazer aquilo, que vai fazer a ação que eu propus. Ele que vai realizar a ação. O agente, eu acredito que seja mais simples. O meio seria o intermédio da ação. Como ela é feita? O que a gente faz para que essa ação seja realmente realizada? No caso do meu texto, o meio é por intermédio da apresentação de um projeto de lei ao Congresso Nacional. Ou seja, para que a ação que eu propus seja realizada, vai ter que ser proposto um projeto de lei no Congresso, ser votado, ser aprovado, para que ela seja realizada. Voltando um pouquinho para a gente só precisa lembrar de uma coisa. O agente podem ser várias coisas. Podem ser, assim, normalmente eles são agentes estatais. Governo federal, governo municipal, governo estadual, ministérios, secretarias nacionais, estaduais, municipais, mas também pode ser a iniciativa privada, a iniciativa popular. Então, assim, tem muitas opções de agente. Eles têm suas especificidades, assim, tem. O município só pode legislar sobre X coisas, só pode fazer X coisas. As secretarias municipais só pode fazer algumas coisas. As governamentais também. E a federação tem um pouco mais de liberdade, já que ela legisla sobre várias coisas. Sim, vocês precisam saber disso só se vocês quiserem. A redação do Enem, realmente o corretor não vai achar ruim, porque, por exemplo, você disse que o governo federal tem que melhorar a infraestrutura da cidade de São Paulo, sendo que isso é a responsabilidade da prefeitura. Não vai achar ruim, porque ele entende que você não é obrigado a saber disso. Então,
Só se preocupe com isso se você quiser. Se você quiser, tem todas essas funções assim na Constituição Federal, você pode pesquisar e você pode anotar isso tudo para você citar tudo bem direitinho. Mas você não vai perder ponto por isso, certo? Então você faz o que parece mais viável. E sempre está naquela checada, mas o que parece mais viável para você. Esse meio vai ser realizado pelo agente e vai ser só o meio como a ação vai ser feita. Nesse caso, uma proposição de um projeto de lei, pode ser assim, a população mesmo indo às casas legislativas para pedir alguma coisa, propondo um projeto de lei, iniciando um projeto de lei na Câmara, né? A população tendo essa iniciativa, pode ser várias coisas também e depende muito da ação que você vai propor. A ação é justamente o que vai ser feito para resolver aquilo. Então, assim, nesse caso, a minha ação foi tornar obrigatória a abordagem do significado dos símbolos legais na nação no âmbito escolar. Ou seja, o que é que eu quero que façam para resolver a questão da falta de patriotismo? Fazer com que os jovens estudem aquilo, estudem a história do Brasil, estudem os símbolos, o porquê que eles são símbolos, o que significa esses símbolos, qual é o conceito por trás deles. Então é isso que eu trago para que essa problemática do patriotismo, da falta de patriotismo, seja resolvida. A finalidade é por que essa ação vai ser feita. Qual vai ser o objetivo dessa ação? Como ela vai resolver esse problema? Sabe? Nesse meu texto, a finalidade seria com a intenção de formar jovens que conhecem a trajetória de sua pátria e o conceito presente em seus ícones. Ou seja, o objetivo deles estudarem isso é eles terem conhecimento disso e logo terem mais... esse patriotismo seja estimulado. Sobre o detalhamento, ele é mais complicado, mas ele se trata apenas de você detalhar um dos elementos da redação, que não são ele, né? O agente, o meio, a ação ou o objetivo, a finalidade. Você pode detalhar qualquer um deles, qualquer um. Só importa que você detalhe, você traga detalhes sobre ele. No meu caso, nessa redação, eu detalhei a ação. Eu falei como ela poderia ser feita. Tratando sobre suas histórias, origens e significados em aulas da disciplina de História. Ou seja, eu falei o que seria tratado nessa abordagem nas escolas e em qual matéria ela seria feita. Ela poderia ser feita no agente? Poderia. Ministério da Educação, com o seu dever de tornar a educação cada vez mais qualitativa para os seus cidadãos. Detalhei o agente, trouxe o dever dele. E se eu quisesse detalhar, por exemplo, o meio, nesse exemplo da minha redação, eu falaria, por intermédio da apresentação do projeto de lei ao Congresso Nacional, deliberando acerca da questão da falta de patriotismo, deliberando acerca da necessidade, através de deliberações na Câmara, no Senado, sobre a necessidade de estudar os símbolos nacionais. Então, assim, eu já detalhei, trouxe um detalhe, trouxe como isso seria feito, sabe? Então, assim, é sempre um detalhe que você tem que trazer. E se a gente já detalhou a ação, né, que foi o que eu fiz nesse texto. Se a gente fosse detalhar a finalidade, seria assim, o efeito dessa finalidade. A gente faria, por exemplo, com a intenção de formar jovens que conhecem a trajetória de sua pátria e o conceito presente de seus ícones. Formando, assim, jovens mais conscientizados, aceitam seu patriotismo, mais apegados com sua pátria, algo do gênero. Sempre trazendo algum detalhamento. Nesse caso, seria um efeito, uma consequência dessa finalidade. Então é isso, galera. Só para vocês ficarem sabendo, a gente vai disponibilizar um materialzinho para vocês falando dessa questão do patriotismo no Brasil, porque a gente considera que é um tema que tem uma probabilidade grande de cair no Enem, considerando o viés ideológico do nosso governo atual, né? Considerando que o Enem é um concurso público. A gente vai disponibilizar um resumo assim, do tema. E é isso, essa foi a aula 2 da Jornada no 1000. Fiquem ligados nas próximas aulas e não se esqueçam, vencer ápice!